Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de pedir sua especial atenção para começarmos a nossa cerimônia de posse. Boa noite. A Associação dos Empregados do Banco da Amazônia manifesta imensa satisfação em poder contar com vossas presenças nesta solenidade, a cerimônia de posse da diretoria eleita para o triênio 2023-2025. Agradecemos em especial a presença de algumas entidades aqui representadas, com as quais temos uma parceria que, ao longo dos anos, tem se demonstrado cada vez mais sólida e decisiva para o sucesso no desenvolvimento das nossas ações e projetos em prol das conquistas para a categoria bancária. São elas a ABA, a Associação dos Aposentados do Banco da Amazônia, representada por seu presidente, senhor Agildo Monteiro, a FBNB, que é a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste, aqui representada pelo seu diretor de comunicação, Dorisval Lima, também o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Pará, SENGE, representado por sua presidente Eugênia Von Polgar. Para compor a mesa principal deste evento, nós gostaríamos de convidar o senhor José de Souza Teixeira Júnior, presidente da comissão eleitoral desta associação. Também o senhor Inálio Cruz, secretário da comissão eleitoral. E o presidente reeleito, que será conduzido para o seu segundo mandato, atendendo à vontade dos nossos associados. E agora, para iniciarmos o cunho formal desta cerimônia, nós convidamos o senhor José de Souza Teixeira Júnior para fazer uso da palavra. Oi. Bom, boa noite, senhoras e senhores, colegas, a maioria aqui são pessoas conhecidas. Fazendo um breve relato, aproveitar esse momento para fazer um breve relato de como as coisas aconteceram nessa eleição. Primeiro, foi uma eleição diferente porque nós usamos oportunamente um processo tecnológico para conduzir a eleição, né? É um processo eleitoral que muitas entidades estão utilizando por conta até do avanço que se teve em função da pandemia. Esse processo muito interessante porque totalmente auditável, respeitando todos os parâmetros legais. Tanto é que, no decorrer do processo, nós convidamos a representantes das duas chapas para acompanharem todos os detalhes, os meandros, enfim, todas as possibilidades. E o resultado foi um processo eleitoral totalmente transparente. Nós procuramos sempre atender e responder todos os questionamentos, sempre esgotando o entendimento legal e conseguimos chegar ao final sem nenhum problema, um problema maior. Então, acredito que a experiência foi muito boa, o resultado foi melhor do que o esperado, né? E, enfim, deu tudo certo. Não posso deixar de registrar que o trabalho foi em equipe. Inálio, muito obrigado, Inálio, aí, pelo nosso apoio que tu deste para a gente, o nosso jurídico, com o Marcelo sempre esgotando todo o entendimento jurídico que era possível para a gente
a gente ter, e naturalmente tinha que ser dessa forma. Marília dando um apoio também sempre muito importante, sem ela a gente não conseguiria conduzir da forma que foi conduzido. E o Arlindo, que não está presente, e a Rosilene também, que fazem parte dessa condição. Então, basicamente foi isso. Deu tudo certo, a experiência foi boa, e, ao final, como vocês acompanharam aí, o resultado a favor da chapa representada pelo Gilson, encabeçada pelo Gilson aí, teve o resultado que teve, né? Então, são essas, um breve relato, gente, do que aconteceu. Eu finalizo por aqui, né? Tá bem, eu só gostaria de contar agora, senhor Teixeira, com a chamada para a assinatura do termo de posse da diretoria executiva. Você pode proceder essa chamada? Sim. Tá aí. Tá. Isso. Consta no cerimonial. Ah, tá. Então, pronto. Vamos, então, proceder à chamada para a devida assinatura, né, do termo de posse. Primeiramente, o presidente é o Gilson Afonso de Medeiros Lima. Diretor de Desenvolvimento e Organização, Edinaldo da Luz Palheta. Tem que ser de frente para tirar foto, não? Tem. Aqui na é. Deixa eu levantar. Né? Assim. Aqui, não. Diretora de Administração, Patrimônio e Finanças, Andréa Cristiane de Souza. Sim, Olha lá, que o Luiz continua para fora. Diretor de Formação, Comunicação e Apoio, Sr. Cico Câner Pereira Farias. Não se encontra, né? Alô, ele não se encontra, ele está no Marajó, a serviço do banco. Diretor de Articulação Sindical, Reinaldo dos Santos Silva.
Você dá uma olhadinha. Essas são presidentes, certo? São Foram eleitos para a suplência da diretoria também Anderson Henrique Pinheiro da Costa, de Jacélia Araújo Seripe Cavalcante, Diego Expedito Ferreira Lobo, Carla Regiane Ferreira da Silva, Wilson Carvalho da Silva Júnior. Foram também eleitos como membros do Conselho Fiscal Alcir Pinto Lobato, Flávia Nogueira de Castro, Rubens Tabajara Pinto, e para a suplência, senhor Elisário Araújo Pereira, também como diretores regionais. Super Pará 1, Jader dos Santos Silva, suplente, Joffre Noboru Murakami. Super Pará 2, Jaime Almeida Gonçalves, como suplente, Rutineia dos Santos Alencar. Super Pará 3, Evanir Carlos Souza, como suplente, Raul da Paixão Mesquita. Super AP, Anderson Styler Rodrigues Cabral, suplente, Charles Ferreira da Silva. Super AM, Andréa Gonçalves dos Santos, e o suplente, senhor José Bernardo Miquiles. Super MA, Olímpio Silva Mesquita, suplente, Sebastiana Maria da Costa Cunha Araújo. Super AC, senhor Sérgio Luiz Figueiro Galo, como suplente, Rogério de Jesus Canizo. Super PO, Heloísa Ribeiro Costa, como suplente, Afrânio Bezerra Corvina. Super MT, Rildo Matos da Silva, e como suplente, Lucélia Alves Barros. Super RR, Luzia Aires Alencar, suplente, João Luiz dos Reis Lima. Super RO, Manuel Fonseca da Cunha. Agora, senhor Teixeira, contamos com a sua declaração. Então, antes de mais nada, Gilson, teu nome, usando o teu nome, eu quero desejar a toda essa nova diretoria aí muito sucesso e que dê tudo muito certo, e eu acredito que, pelo empenho de todos, isso acontecerá. E na sequência, então, eu declaro empossada nessa data a nova diretoria da Associação dos Empregados do Banco da Amazônia para o exercício 2023 a 2025. A EBA para novos desafios. Bom, e já na qualidade de presidente, reeleito, a Associação dos Empregados do Banco da Amazônia, recebemos o senhor Gilson Lima para o seu pronunciamento oficial. Bem, gente, a primeira coisa que eu queria resgatar como presidente da Associação dos Empregados do Banco da Amazônia é que nós temos uma longa história de luta. Então, nós podemos aqui resgatar vários momentos de luta que esse banco viveu. Então, desde muito tempo, né, a história dos trabalhadores do Banco da Amazônia se confunde com a história de luta dos trabalhadores desse Estado. Então, no período, né, quando se abateu a ditadura, encontrou duas lideranças desse banco, né, no embate. Né? Então, o presidente do Comando Geral dos Trabalhadores era Raimundo Diniz, funcionário desse banco. Né? E o presidente do sindicato era o Arthur Gomes da Silva, né, que vinha de uma batalha intensa, que nesse período a batalha contra o trabalho aos sábados foi uma vitória do sindicato de bancários dirigido pelo empregado desse banco. Então, aqui, né, foi construída, em parte, a resistência dos trabalhadores sobre a ditadura. Aqui trabalhou Carlos Lima,
né? Aqui trabalhou Roberto Corrêa. Roberto Corrêa editava o Jornal Papagaio aqui nas máquinas desse banco. Então, aqui tem história de luta. Os trabalhadores aqui resistiram, né? E construíram essa entidade sob a orientação da luta dos trabalhadores. Passou por essa entidade o Alexandre, que foi presidente dos sindicatos bancários, o Valtinho, que foi presidente dos sindicatos bancários, e vários outros lutadores. Nós estamos numa fase de reconstruir a luta dessa entidade. Há 12 anos, nós retomamos essa entidade para a luta. Tivemos 3 mandatos do Silvio Câmara aqui, que foram mandatos de luta nessa entidade. E nós, né, não paramos enquanto isso. O processo de organização da luta dos trabalhadores continua, né, e continuou nesse período difícil que teve agora da pandemia. Na pandemia, né, a minha gestão praticamente começou no processo de pandemia. Então, foi colocado para a gente, né, primeiro, reinventar a forma de organizar a entidade no momento em que tudo estava sendo desmobilizado. O que fazer de mobilização nesse período? O que fazer para organizar os trabalhadores? Se não o próprio enfrentamento da pandemia. A pandemia foi enfrentada por essa entidade. Nós construímos um trabalho de solidariedade profundo aqui nesse banco. Fizemos várias atividades de solidariedade nesse momento. E ao sair, nem praticamente quase sem sair dessa pandemia, nós enfrentamos 2 grandes batalhas. A primeira batalha foi defender o banco. E eu tenho aqui a presença da FBNB, né, que foi a nossa grande parceira, eles vão estar aqui, né, e é testemunha disso. Que foi o nosso embate que teve contra a famigerada MP 1052, que desmontava o FME e desmontava o FMO. Nós fizemos a maior frente de luta bancária, fomos atrás de todos os sindicatos e, através da EBA e da FBNB, dirigimos essa luta. Enfrentamos e conseguimos derrotar isso sob esse governo anterior, que tinha o objetivo de acabar com o Banco da Amazônia. Aqui também tem a presença do Inário, que cabe lembrar que o Inário é nosso representante eleito no CONSAD, no Conselho de Administração do Banco, né? Nosso representante dos empregados, que também foi uma peça fundamental nisso, grande parceiro da nossa entidade nessa luta. Saindo disso, o banco tentou demitir, né, empregado público concursado. E o primeiro objetivo deles era demitir o quadro de apoio. O que foi que nós fizemos? De imediato, nós fomos para a base, organizar os trabalhadores, né, e a consigna era a seguinte: primeiro, entender que aqui não era uma demissão do quadro de apoio, mas demissão de emprego público, né, demissão de empregado público, e nós não podíamos titubear em relação a isso, nem conciliar em relação a isso. A nossa pressão foi através da base, em cima dos sindicatos, para que não tenha nenhum processo que abra negociação em torno de demissão compulsória de empregado. Quem tem que ser demitido nesse banco é quem está roubando o banco, né? E mesmo quem está roubando o banco tem que sofrer um processo administrativo com direito amplo de sua defesa. Então, é isso. E, para isso, é o seguinte: essa entidade acolhe as pessoas que estão sendo ameaçadas de demissão no banco. Então, esse foi um papel importantíssimo que nós cumprimos isso, que foi aberto quando os sindicatos assinaram o acordo para demitir os aposentados de 70 anos sobre a questão da emenda constitucional 103. Na emenda constitucional 103, que era a partir de 2019, foi incluído que, anterior a 2019, aqueles que se aposentaram antes de 2019 pudessem ser demitidos. E nós dissemos o seguinte: nós não aceitamos isso, fomos para a base para lutar contra eles. E hoje, através do nosso jurídico, nós estamos resgatando vários desses colegas que foram demitidos de volta para trabalhar no banco. E isso, né, essa gestão do banco não consegue engolir satisfeito, né, de forma satisfatória, esse bombom que colocamos na boca deles. Então, necessariamente, isso se passa para reconstruir a forma de luta dos trabalhadores. Então, se o nosso princípio na luta contra as demissões e na luta da MP 1052 é, primeiro, organizar e mobilizar os trabalhadores. Organizar por local de trabalho os trabalhadores, e isso nós fizemos com
contra todas as tentativas de desmontar esse banco. E essa tentativa de desmontar o banco foi feita por essa própria gestão, que tentou fechar agências, e nós conseguimos, pelo menos em boa parte delas, impedir esse fechamento de agências. Nós estamos com um embate ferrenho no Maranhão contra o fechamento de 3 agências, né? E até hoje o banco não conseguiu fechar essas agências, que conseguimos empurrar isso, fazendo uma frente ampla para defender, uma frente ampla no sentido concreto da luta, não no sentido que nós estamos fazendo uma frente ampla para conciliar com o patrão, mas colocar os interesses dos trabalhadores na frente, colocar os interesses da permanência do banco na frente e, a partir disso, organizar a frente em defesa das agências. Então, arregimentamos tudo que nós podemos nos municípios para que isso possa defender a permanência dessas agências. E isso tudo se constitui num momento difícil do movimento sindical. Um momento em que há 40 anos de desmobilização, de desorganização dos trabalhadores, da falta da presença das entidades nos locais de trabalho, tem afastado as entidades dos trabalhadores. E, com isso, nós navegamos contra essa maré. Contra essa maré, nós estamos tentando organizar, manter o processo de mobilização, manter o processo de permanência na base. E o efeito disso, a própria eleição demonstra isso. 84% de votos não é para qualquer chapa. 84% de votos significa que nós temos prestígio na base, porque nós não abandonamos a nossa base, porque nós acolhemos os trabalhadores, porque nós enfrentamos as lutas que têm que ser enfrentadas. Isso, para a gente, é muito importante. Essa é a questão central. E aqui acolhemos não só as questões sindicais, mas a questão da vida dos trabalhadores, que se confunde com a sua vida no trabalho. Aqui nós acolhemos as pessoas que estão adoecendo com o novo processo de trabalho. Hoje se abriu no mundo, em virtude dessa crise, dessa economia estagnada, e nesse processo de lucro crescente, mesmo na economia estagnada, que é fruto do quê? Da precarização do trabalho, da alta exploração, da alta opressão no processo de trabalho. Isso tudo tem se intensificado. E o Banco da Amazônia, mesmo sendo uma empresa estatal, tem sofrido com isso. A jornada de trabalho tem sido aumentada, o processo de trabalho tem sido aviltado, e o produto disso principal é o adoecimento. Os adoecimentos psiquiátricos têm crescido bastante no banco, e nós estamos aqui nos batendo com esse problema. E tentando enfrentar, tentando aprender o que significa isso, tentando construir a organização por debaixo disso para começar o processo de resistência. Temos aqui, nesse momento, uma mudança de governo, e isso para a gente não nos coloca no processo de desmobilização que teve os trabalhadores para se constituir um novo governo. Não apostamos em que governos vão resolver nossos problemas, apesar que temos todo o respeito para aqueles que se bateram para eleger um novo governo, mas nós temos uma história de enfrentamento, em que o principal para a gente é manter a independência dessa entidade. Essa entidade vai permanecer independente. Entregamos uma carta ao novo ministro da Economia, soubemos que essa carta chegou no Conselho de Administração, e o primeiro pedido que nós temos para fazer é o seguinte, que tem que parar as demissões no banco. Acabar as demissões compulsórias do banco. Se querem sentar para conversar com a associação, primeiro acabe com a demissão do banco. O segundo é que tem que assinar acordo pelo título de dinheiro do banco. Tem que respeitar o quadro técnico do banco. O quadro técnico do banco é importante para essa empresa. O banco tem que construir um plano de cargo salário para que os técnicos bancários que estão no nível 15 possam ascender de novo no ano, continuar ascendendo horizontalmente. O banco vai ter que fazer o seguinte, vai ter que ajeitar esse reembolso de saúde. Tantos anos passou congelado esse reembolso de saúde, que hoje, colega no banco, quase 40% dos colegas não têm plano de saúde. Nós temos que retomar o processo de discutir, que o banco possa discutir de forma séria o nosso plano de saúde e reforçar o reembolso de saúde para os trabalhadores do banco. Então, e a outra coisa, e aqui eu tenho a presença de uma grande entidade, que é a nossa
parceira, que é a Associação dos Aposentados, na presença do seu Agildo, que é o presidente da entidade, que é nosso parceiro, nós temos que resolver o problema da CAPAF. Então, a CAPAF, para nós sentarmos com essa nova gestão, que é a nova gestão que vai vir, e com a gestão desse governo, nós queremos que resolva o problema da CAPAF. Não pode continuar os trabalhadores do Banco da Amazônia sem um plano de previdência complementar. E nós temos embates novos, porque estão vindo se associar, e estão surgindo novos colegas. Nós tivemos um enfrentamento agora sério, porque é o seguinte: o banco empurrava com a barriga, fazia concursos e não contratava PCDs para o banco. Então, o banco foi derrotado judicialmente, né, e hoje colocou quase 100 colegas PCDs e está tratando mal os PCDs. Vindo que a Caixa Econômica levou uma porrada em relação a isso, o banco aceitou os PCDs, agora subiu os PCDs após uma série de derrotas jurídicas, e agora é o seguinte: nós estamos aqui no processo de defesa, de organização, vamos fazer um encontro dos PCDs do banco para que a gente possa manter um nível de organização básico dessa nova categoria do banco, para que a gente possa reforçar o enfrentamento dos trabalhadores, a sua organização, a sua mobilização. E em termos de balanço das nossas gestões que nós tivemos, nós podemos dizer o seguinte: o saldo é positivo. Se acabou o processo de incorporar funções dos outros lugares, aí nós aqui estamos incorporando de forma administrativa com 10 anos até 2017. Isso, vitória jurídica dessa entidade. Os sindicatos assinaram um acordo sobre a questão da 7ª e 8ª hora. Mas nós não somos sindicatos, né? E nós estamos... No momento que isso foi assinado, a EBA já tinha ações coletivas para todas as supervisões do banco que tinham 7ª e 8ª hora. E o banco hoje está se vendo empolvorosa com as nossas ações, porque nós estamos vencendo. O banco inventou a história de lateralidade. Uma das primeiras derrotas contra a lateralidade foi feita nesse banco sobre a gestão dessa entidade. Então, essa entidade foi resgatada para a luta, e a luta continua, né? Então, nós temos velhos desafios que ainda permanecem, como de cargos em salário, CAPAF, CASP, Reembolso Saúde, acordo coletivo dos engenheiros, demissões. Essas velhas batalhas ainda estão aí, e nós temos novos enfrentamentos. Esse novo governo vai nos colocar novos desafios, e esses novos desafios vão ser enfrentados com independência, porque esse é o princípio dessa entidade enquanto tiver uma gestão combativa, né? Então, uma gestão combativa, classista e independente. Muito obrigado a todos. Obrigada, presidente. Em nome de todos os empregados da associação, nós gostaríamos de desejar uma excelente gestão e, como sempre, nos colocamos à disposição para lutar, né, junto a todos os interesses de toda a diretoria executiva. E, para completar as formalidades dessa ocasião, nós agradecemos a presença de todos e também nos convidamos agora para partirmos para o buffet, e que também é em comemoração aos 36 anos da EBA, comemorados ontem. Então, vou agradecer.